Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Amanda Marim e esse é o canal Beleza Jurídica. Sem muita enrolação, eu decidi falar desse assunto para vocês hoje sobre quais são os crimes que vão à júri popular, porque sempre que algum crime chocante, marcante, sabe aqueles crimes que chocam mesmo a sociedade, a cidade, o estado e muitas vezes até mesmo o país, muitas vezes nesses crimes nós temos mais de um autor e muitas pessoas, inclusive pessoas na minha família, já me questionaram diversas vezes sobre por que um dos autores ou alguns dos autores vão à júri popular e outros não vão. E essa também pode ser a sua dúvida. Então vamos entender um pouquinho mais por que algumas pessoas vão à júri popular e outras não, isso no mesmo processo? Eu gosto de trazer fundamento jurídico para dentro dos meus vídeos. Eu não poderia começar esse assunto de forma diferente. Para entender um pouquinho melhor, nós vamos lá na Constituição Federal, artigo 5º, sabe aquele artigo extenso? Vamos no inciso 38, que fala sobre o júri popular, e ele diz assim: é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei assegurados. E aí ele taxa 4 princípios do tribunal do júri. A linha A plenitude de defesa. B, o sigilo das votações. C, a soberania dos vereditos. E D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Esses são os 4 princípios norteadores do tribunal do júri. E percebe na linha D que ele diz a competência dos crimes dolosos contra a vida. Então a culpa não entra aqui, crimes culposos não entram aqui, só crimes dolosos e contra a vida. Percebeu também que eu disse crimes, eu não disse contravenção e nem contravenções penais. Eu disse crimes dolosos contra a vida. Só nessa pequena frase você já consegue tirar 3 informações daqui. Crimes, ou seja, não contravenções penais, sim crimes. Dolosos, ou seja, só dolo é admitido aqui e não culpa. Contra a vida, então não vai entrar aqui crimes contra o patrimônio, crimes contra a pessoa, crimes contra a ordem tributária, não, são crimes dolosos contra a vida. E aí você pode me perguntar, mas por que, Amanda, só crimes dolosos contra a vida? Porque são crimes mais sensíveis à sociedade, de maior brutalidade. E aí você pode me perguntar, mas tem tantos crimes, no geral, não são todos os crimes que afetam a sociedade? No geral, sim. Só que nem todos são tão importantes quanto a vida. Se você teve o seu patrimônio violado, é uma revolta muito grande, admito. Ninguém quer passar por essa situação, mas o patrimônio você consegue recuperar ou trabalha de novo e conquista. Mas a sua vida, uma vez que ela vai, não há mais nada que se fazer. E eu vou falar agora para você taxativamente os crimes que são considerados dolosos contra a vida, que são 4 crimes. 4 crimes lá no Código Penal, sabe? Começa no artigo 121, que fala do homicídio. Homicídio, ele pode ser tentado ou consumado, e dessas 2 formas, o homicídio vai a júri popular, seja tentado ou consumado. E o homicídio culposo? Lembra que eu falei que ele precisa ser doloso? Então, o homicídio culposo não vai a júri popular. Já no artigo 122, vai falar sobre induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Esse também é um crime que vai a júri popular e muitas pessoas não sabem. É um crime muito absurdo também, né? Assim como o homicídio. E aí eu posso trazer em um outro vídeo um assunto mais aprofundado sobre esse artigo que fala sobre induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, bem como a diferença desses 3 verbos que muitas vezes confundem a cabeça das pessoas. E lá no artigo 122, onde fala sobre esse assunto, ele vai dizer que induzir, caput do artigo 122, induzir ou instigar alguém a suicidar-se
ou prestar-lhe auxílio para que o faça, pena reclusão de 2 a 6 anos se o suicídio se consuma, ou reclusão de 1 a 3 anos se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. E aí, gente, precisa ser muito bem analisado. O terceiro crime doloso contra a vida nós vamos encontrar no artigo 123 do Código Penal, e nele fala sobre o infanticídio. No artigo 123 vai dizer o seguinte, caput do artigo: matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Estado puerperal é diferente de puerpério. Puerpério, todas as mulheres passam logo após a gravidez, né? Que é o puerpério vai do momento do parto até que o momento que o corpo volta àquilo que ele era antes da gravidez. Já o estado puerperal é o estado ali na hora do parto, na hora do nascimento da criança. O estado puerperal é um elemento objetivo para configurar um infanticídio. Inclusive, precisa ter um laudo médico e tudo dizendo que aquela mãe estava em estado puerperal quando cometeu aquele crime, que é a mãe que mata o seu filho durante o parto ou logo após o parto. Ela não está bem psicologicamente, mentalmente falando, tá com algumas alterações psíquicas. Muitas pessoas dizem que nem parece a mesma pessoa, é quando ela fica no estado puerperal. Realmente parece que não é ela. Não é ela que está ali naquele momento, e por isso precisa de um laudo dizendo que aquela mulher está no estado puerperal para configurar o crime de infanticídio. Então, para configurar o infanticídio, precisa que a mulher esteja em estado puerperal. Isso é um elemento objetivo. O quarto crime doloso contra a vida, que está lá previsto no artigo 124 do Código Penal, é o aborto provocado pela própria gestante ou por terceira pessoa com o seu consentimento. Então, ou a própria gestante vai provocar esse aborto, ou ela vai permitir, vai consentir que uma outra pessoa o faça. E no artigo 125 vai falar do aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante, que aí nesse caso só essa terceira pessoa que praticou, já que a gestante não consentiu, é que vai responder por esse crime. Então, esses 4 crimes, taxativamente que eu falei, claro que eu poderia passar horas e horas falando sobre cada um desses crimes e de suas peculiaridades, inclusive o crime mais complexo que acredito eu nós temos aqui nesse rol taxativo dos 4 que eu falei para vocês, o de homicídio, seja homicídio simples, ou homicídio qualificado, que só as qualificadoras são várias. E aí, se você quiser, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo detalhando um pouco mais sobre o crime de homicídio, detalhando um pouco mais do crime do artigo 122, que é induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Posso falar um pouquinho mais também sobre infanticídio ou sobre o aborto. E tem também na nossa legislação alguns casos em que o aborto é permitido, inclusive já está até aqui na minha listinha de prioridades de vídeo que eu vou fazer, porque as pessoas também ficam muito chocadas toda vez que eu falo que tem possibilidade do aborto ser feito no Brasil sem ser considerado um crime. E aí você pode estar se perguntando: Amanda, mas eu já vi em novela que tráfico de drogas estava sendo julgado no tribunal do júri ou algum outro crime. E aí, gente? Não, tá? Crimes que vão a júri popular são esses crimes que eu citei para vocês. O que pode acontecer é que um crime conexo a um crime doloso contra a vida vá a júri popular junto, né? Cai ali de paraquedas por conta do crime doloso contra a vida. Exemplo, crime de ameaça. Exemplo, lesão corporal, seja qual for a sua natureza. Porque pode acontecer que no processo tenha 2 vítimas. Vamos supor que uma foi assassinada ou sofreu uma tentativa de homicídio e a outra vítima sofreu lesão corporal.
Lesão corporal não é um crime doloso contra a vida, mas está no mesmo processo. Então, às vezes você pode ver esse tipo de processo no júri, mas não é por conta da lesão corporal, é porque ele está conexo ao crime de homicídio que está naquele processo, entende? Vamos supor que tenha um porte de arma de fogo envolvido ali. Porte de arma de fogo não vai a júri popular, não é um crime doloso contra a vida, mas vamos supor que ele esteja conexo a um crime de homicídio. Então, por conta do crime de homicídio, ele vai estar ali presente. Então, sempre que você vê um crime diferente desses 4 que eu citei, sendo julgado no tribunal do júri, pode ter certeza que ele está conexo a um crime doloso contra a vida. Vale ressaltar que os crimes conexos, eles só vão ter competência para serem julgados no tribunal do júri se eles não forem crimes eleitorais, crimes do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ou crimes sujeitos à justiça militar. E aí, nesses casos, esses crimes conexos não poderão ser julgados no tribunal do júri. E aí, um crime que eu mesma, enquanto estudante de direito, enquanto eu ainda estava na faculdade, questionei muito os meus professores foi o crime de latrocínio, que é um crime de roubo seguido de morte ou morte seguido de roubo, não importa. Por que que ele não vai a júri popular? Porque o crime de latrocínio não é considerado um crime contra a vida, é considerado um crime contra o patrimônio. Entende-se que o bem jurídico tutelado ali não é a vida da pessoa. A pessoa pode ser assassinada porque o ladrão está querendo roubar o relógio, a carteira, a bolsa, a bicicleta, o carro, e em razão ali do objeto que ele pretende roubar, ele mata a vítima. Então, o latrocínio é considerado um crime contra o patrimônio, portanto, ele não vai a júri popular. Você quer saber o que eu penso em relação a isso? Na verdade, não vou manifestar minha opinião pessoal, que você também deve ter a sua. Também acho um absurdo, mas é assim que, por enquanto, a nossa lei é. Então, gente, espero que tenha ficado, bem explicadinho. Esse foi um vídeo falando mesmo de forma ampla sobre os crimes que vão a júri popular. E se você quiser um assunto mais aprofundado sobre várias das coisas que eu falei nesse vídeo, por favor, deixe nos comentários pra mim. Se gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, me ajuda a crescer e compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Eu fico por aqui, bons estudos, tchau, tchau!